Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. A seguidora escolhida para emprestar o seu nome para a história de hoje, Daline, idade 22 anos, caixa e vendedora. Importante deixar claro que essa história está acontecendo nesse exato momento. Eu estava até ontem em contato com a menina para saber o que ia dar ou não da situação. Ela me mandou esses áudios enquanto ela ainda estava na casa do coreano, sussurrando e passando por toda a situação. Ok, eu vou falar um pouco baixo porque é madrugada aqui. Então, tudo começou quando eu vim pra Coreia turistar pela... É uma coisa um pouco difícil. Eu tô tentando ser forte, eu sei que eu consigo. Apesar de eu ser operadora de caixa no shopping, trabalhar como vendedora, eu fiquei muito tempo mesmo juntando dinheiro para conseguir ir até a Coreia. Eu sempre tive o objetivo de morar lá. E eu visitei por 3 vezes a Coreia do Sul. Porque assim, lá você fica 90 dias e aí tem tipo de um visto eletrônico que você pode renovar, você sai do país, aí você renova e você consegue entrar de novo. Então eu ficava em países perto para conseguir essa renovação depois dos 3 meses. Eu consegui ficar mais ou menos 1 ano lá desse jeito. Eu ia para o Japão, renovava e voltava. Depois Filipinas, renovava e voltava. E eu sempre ficava... É um quartinho como se fosse de estudante, que a gente chega a pagar por mês uns R$ 2.000. Então, a primeira vez que eu fui, né, eu tive que juntar todo esse dinheiro, fora a passagem e tal. E esse quartinho, gente, é assim, tipo, aqui tá a cama, você dá um passo, você já tá no banheiro, é tudo assim, você não consegue nem se mexer direito, é bem pequenininho. Mas você tem o café da manhã, que é o café, né? Tem água, tem um arroz, um tipo de alimentação lá que eles comem bastante com arroz. Isso tudo já é incluído nesse quartinho e nesse aluguel. Então facilita bastante a vida de quem, né, tá querendo dar o passo de morar lá. A primeira vez que eu fui pra Coreia do Sul foi em 2022. E daí, a partir daí, eu não parei mais, né? Da última vez, eu sempre ia nas férias, e aí da última vez me deu essa vontade de ficar mais, eu acabei falando com a minha chefe que eu ia sair pra ficar, tentar morar mesmo na Coreia. Eu consegui um trabalho que no início era para eu ser babá, tanto da criança como do cachorro. E eu ainda ganhava um extra limpando a casa. Eu trabalhava de 3 a 4 horas por dia, ganhava 15 mil ions e o extra de 10 mil ions. Eu não sei se é assim que fala a moeda, tá, gente? Não tive tempo de pesquisar. O extra é quando eu limpava a casa. Fiz, sim, amizades com brasileiros lá, mas eu também queria fazer amizade com coreanos. E socializar, assim, na rua era quase que impossível. As pessoas começavam uma amizade, assim, online, né? Então, eu cheguei a entrar num site e comecei a procurar, mas tinha muita foto de sempre coreano fake, assim, né? E aí, o Jun, que foi o que deu match comigo, ele tava, assim, com uma foto de um coreano muito bonito, era ele mesmo. Sabe aquela pelinha de linha lisa, assim, sabe? De porcelana, banhada no Bepantol, né? Que não tinha um arranhado. Aquele moço que a gente sempre acha que passa um botãozinho rosado de tão menininha, aquela coisa bem top. E tanto que eu dei match com ele, não acreditei que era ele. Fui pra conversar e já falei, olha, ele mandou hi, né? Hi. Aí eu lembro que ele perguntou assim, where are you from? I'm from Brazil. De onde você é? Sou do Brasil. E aí ele falou, eu queria mesmo, eu tava procurando mesmo uma brasileira. Não entendi porque ele falou isso, mas deu aquela mexida, né? E aí eu falei, olha, eu só vou conversar com você se você me mandar uma foto, porque só tem fake aqui, né?
E aí, no que ele mandou a foto, eu já percebi que ele era mais velho. E isso acontece muito na Coreia. Os coreanos usam foto, assim, de quando eles eram mais novos. Tipo, a foto do perfil dele, acho que ele tinha uns 20 anos. E aí, na outra foto, eu já percebi que ele era mais velho, mas ainda não tinha conseguido assimilar a idade. E aí, conversando com ele, ele me falou que tinha 37 anos. Eu com 22. Jun, idade 37 anos. Nós não vamos especificar em que vertente do aeroporto ele trabalha. A nossa conversa bateu. E aí ele começou a me ligar de dia, sabe? De chamada de vídeo pra conversar comigo também. E foi indo, mas a gente ainda não tinha marcado de se encontrar. Porque eu morava em Seul. E ele morava numa cidade que era perto, era tipo assim, você atravessava a ponte, aí já era outra cidade. De carro dava uns 40 minutos. Mesmo ele tendo mudado de K-pop, de um menininho do K-pop na foto, para um coreano que até um papo aqui maior tinha, sabe quando desce o papo? Gente, ele era mais velho. Eu ainda via boniteza nele. E a gente não marcou de se encontrar. A gente tava até conversando sobre isso e tal. Mas aconteceu da gente se encontrar, assim, naturalmente, coisa do destino. Por quê? Eu tinha que resolver uma papelada minha da imigração. E era no aeroporto da cidade dele. E eu fui resolver isso, como ele conversava comigo todo dia, quando ele me ligou, eu falei, tô indo resolver o negócio da imigração e tal. Só que eu só consegui resolver à noite. E aí, à noite, né, eu comentando com ele, ele mandou uma mensagem, pra onde você tá indo e tal, e eu falei que tava indo resolver isso. E ele falou, nossa, mas assim, já é super à noite, como é que você vai voltar depois pra casa? Ele falou, vamos pensar um pouco, né, e falou, vamos fazer assim, eu alugo um hotel pra você aqui na região, você resolve o negócio do aeroporto, se você quiser, eu te busco lá, te deixo no hotel, você dorme, e aí de manhã, quando você acordar, eu te pego, e te levo de novo ou para a estação ou, se você quiser, até para sua casa, porque como hoje é sexta, sábado eu não vou ter trabalho, então vai estar tranquilo para eu fazer isso por você. Parece que eu tô conversando com uma pessoa que já me conhece, né, que eu já vi, que eu tenho toda uma confiança, mas não, até aí a gente só conversava pela internet e por chamada de vídeo. Então, sim, eu aceitei que um estranho pagasse um hotel do outro lado da cidade para mim e que ainda me desse carona, porque eu falei, não, então se você quer me pegar, pode ir me pegar. Eu sei que eu tô errada, mas eu também sempre achei a Coreia muito segura. Sempre tudo tem um monte de câmera. Pra mim era seguro. Aí, o que aconteceu? Conforme eu tava no trem, tem Wi-Fi, né? Mas aí desconectou. Então, eu falei pra ele que eu tava indo, só que o trem parou, a gente teve que pegar outro trem. E isso demorou acho que uns 10 minutos ou mais. E eu falei pra ele que eu já tava chegando. Como era só umas 3 estações, ele não teve retorno meu do que tava acontecendo. Ele acabou indo embora do aeroporto antes de eu chegar e resolver as coisas no aeroporto. Mas aí quando eu cheguei, conectei o Wi-Fi e falei com ele, olha, eu cheguei, né? Ele falou, não tô mais aí, porque você demorou, você não respondeu nada, eu achei que você nem viria mais. Aí eu falei, não, mas eu tô aqui, se você quiser me encontrar, eu tô aqui. Aí, nessa enrolação toda, ele foi lá me encontrar. Aí o primeiro oi, assim, não deu beijo, não deu um abraço, não deu nada, porque eles não são, né, de ter esse contato, não. E ele disse não ter me convidado pra ir pro apartamento dele, pra casa dele, porque ele morava com a irmã, que era casada. E a mãe dele, ele ia visitar de vez em nunca, porque ele não tinha pai, né, o pai dele abandonou ele com a mãe, tinha todo um trauma por causa disso. E aí a mãe dele morava um pouco mais distante, às vezes ele ia visitar a mãe. Então não poderia, né, ir lá, nem conhecer a irmã, onde ele morava, porque também eles só apresentam assim quando você já tá pra casar, né? Antes não. E aí eu olhei, né, assim pra ele e falei: "Ah, eu acho que é mais um daqueles que quer dar uma passada de hashi e tchau, querida, né? Porque, gente, qual é o homem que é tão solícito assim, né, com uma pessoa que ele só tá conversando na internet?" E aí vi aquele senhor, né, do papo grande e me senti muito atraída por ele. Quando eu entrei no quarto, eu percebi que o quarto tinha 2 camas. Eu não sei se ele tinha alugado aquele porque era mais barato ou se na cabeça dele ele ia estender e ficar comigo lá no quarto.
Será que ele queria juntar as duas camas e me invadir com o hashi? Era provável que sim. E eu já tava com vontade e eu quis beijar ele mesmo, gente, porque eu já tava ali. Já, por que não, né? E aí, quem nega um prato de miojo uma hora dessa? Mesmo que tenha ficado papa. Ninguém nega. Manda pra dentro, tá com ketchup e já era. Aí, olhou o quarto, olhou pra mim, olhou a cama, olhou pra mim e falou, bom, tô indo embora então. Amanhã, quando você quiser, se acordar, você me avisa que eu te busco. E aí eu falei, não, mas calma, você não quer dormir aqui? Não, eu vou voltar pra minha casa. Eu falei, não, mas tem 2 camas, você pode ficar aqui. Eu praticamente chamei ele e convidei ele pra uma coisa que era ele que tinha alugado. Ah, importante falar que a nossa comunicação era coreano e inglês, porque eu estudei, sim, coreano com música, séria, eu sabia, eu entendia o que as pessoas falavam. Pra falar já era um pouco mais difícil, então eu misturava o coreano com o inglês, ele também sabia um pouco de inglês, e a gente se comunicava desse jeito sem problema nenhum. E ele tava numa vibe de que ele não faria nada que eu não permitisse. Tanto que eu que fui pra dar o beijo, eu que fui pra dar o abraço, eu que tive que pegar o hashi. E aí, gente, aquela timidez e a educação toda de que não iria me tocar, pra quem não queria me tocar, queria voltar pra casa, até que me tocou e que me roçou demais. Porque aí a gente foi pro vamos ver, que não passa nos dorama, né? E esse vamos ver, gente, foi que foi, viu? Foi uma e foi 2 e vai e volta e amanheceu e não tinha galo pra cantar, mas a gente tava lá. E a cena de dorama foi assim, eu abracei ele, aí ele olhou no meu olho, eu olhei no olho dele, aí ele falou kiss me, beijo-me. Aí eu beijei e dali a gente não saiu mais. Ao invés dele soltar um Koroyoneya. Não, ele soltou um kiss me. Levou pra casa de carro e aí nós começamos uma rotina de todo fim de semana ficar junto. Ele me pegava sexta e me deixava domingo na minha casa, uma rotina de namorados. Tanto que a primeira vez que a gente tava voltando juntos, eu perguntei pra ele, você tem namorada? Porque, gente, no aplicativo, no site, sempre tinha coreano casado, coreano com namorada. E eu devia ter perguntado antes, mas acabei perguntando depois. Ele esbugalhou os olhão e falou, não tenho não. Faz mais de 4 anos que tava no celibato, entendeu? Tinha separado de uma namorada, não era estrangeira, mas não tinha mais nada. E que olhou pra mim e falou, mas você é minha namorada agora, não é? E aí, gente, eu vou ser bem sincera, eu tava querendo só pegar no hashi e jogar fora, só um dia. Mas ele começou, né, me convidar e tal. Quando eu vi, a gente tava nessa rotina e quando eu vi, a gente tava namorando. Porque lá na Coreia eles não pedem namoro. E aí isso foi novembro, dezembro do ano passado, mais ou menos, e eu fiquei com ele até abril desse ano, porque eu tinha meu trabalho. Só que o meu trabalho, gente, eu era babá, né, de um cachorro, na verdade, de uma família indiana que tinha lá. E eu deixei de ser babá do neném porque a esposa disse que eu era muito nova, então ela não queria. Ela queria uma mais velha, mais experiente, vai saber, né, se também não queria eu perto do marido, enfim. E aí eu lembro que um dia eles pediram pra eu imprimir um negócio. E lá na Coreia tem uns print café, assim, né, que você imprime. Só que eu não tinha, assim, eu não conseguia falar tanto em coreano pra fazer isso. Pedi ajuda pra uma amiga minha. A minha amiga já era mais fluente. E aí o meu chefe foi mandando esses documentos, essas coisas que eu tinha que imprimir, que eu não tinha noção do que era. E quando eu mandei pra minha amiga meio que paralisou, falou, não, peraí, tem alguma coisa errada nisso aí que você vai imprimir. Eu falei, o que é, né? E aí eu dei pra ela ler e tudo, aí ela falou, olha, eu vou te ajudar, mas isso aqui é um visto de uma indiana pra vir pra cá pra trabalhar como babá. Eu acho que eles vão colocar outra menina no seu lugar e eles estão mandando você imprimir o documento, né, antes de te mandar embora. Eu fiquei, assim, desnorteada. Primeiro que eu não podia perder o emprego, porque, assim, eu tinha meu dinheirinho guardado, mas eu precisava de mais dinheiro pra viver ali, né, e não queria sair, não queria voltar pro Brasil. E como que eles estavam fazendo isso? Aí conversei com o meu chefe, ele falou, não tem nada a ver, ela vai ficar como babá da criança e você continua como babá do cachorro. Fui lá, imprimi tudo, eu lembro que no dia que
No dia que eu imprimi, depois a moça chegou e eles me demitiram na frente da moça. Foi, assim, horrível. Nesse tempo que eu tava namorando com ele, eu estava trabalhando, tá? E a gente não tinha briga nenhuma. Quando aconteceu isso, eu não podia ficar lá sem trabalho. Aí eu tive que falar pra ele que eu ia voltar pro Brasil. E aí ele até ele me ajudou com as passagens pra eu voltar pro Brasil. Falou, não, então faz assim, você volta e aí a gente vai vendo como é que vai ficar tudo. Eu falei, porque eu preciso me organizar, preciso juntar mais dinheiro pra voltar pra cá e não vou conseguir trabalhar assim do nada. E meio que desesperada, voltei pro Brasil pra resolver toda essa situação. Pausa para contar para vocês que dia 31 de outubro é meu aniversário e como muitas pessoas, tanto aqui nos comentários como lá no direct do Instagram, ficam pedindo que querem me mandar lembrancinhas. Nós temos manas também empreendedoras que querem me mandar um brindezinho. Eu abri uma caixa postal, eu vou deixar aqui os dados da caixa postal. Para quem quiser, tá, gente, me mandar uma lembrancinha de aniversário, fique à vontade, sempre de correio para correio, tá bom? E aí depois eu vou mostrando aqui nos vídeos o que eu for recebendo de vocês. Quando eu voltei pro Brasil, esse homem, ele se transformou num grude, assim, ele sempre me ligava de manhã, sempre tava querendo saber o que eu tava fazendo, me dava bom dia, conversava comigo, começou a falar do futuro, que antes ele não tinha essa coisa, por causa do pai dele, né, ele não sabia se ele ia ser um bom homem, se ele ia ser um bom marido, se ele ia ser um bom pai, se ele queria filho por causa disso. E eu conversei com ele e falei, mas você não é o seu pai, né? Você é outra pessoa, por que você tá querendo assimilar? E ele começou a ter essas conversas sobre futuro, que era uma coisa que antes ele não via muito, assim, não falava sobre. Então ele começou a falar que casamento na Coreia é muito caro, o divórcio mais ainda, então que ele só faria isso por alguém que ele gostasse, que fosse diferente, que ele se interessasse muito, e depois falava que ele tinha gostado de mim, que eu era diferente, que ele tava muito interessado, que não era igual às outras, né, dava pra entender, né, que ele queria isso comigo, até que ele virou e falou que ele morava com a irmã e que já, então, quando eu voltasse, ele ia ver uma casa, ia comprar uma casa pra gente morar junto. Quando ele falou isso, eu falei, nossa, tipo, ele realmente quer ficar comigo, ele realmente quer casar, né? E aí ele me ofereceu, ele falou, olha, assim que você voltar pra Coreia, você vai ficar na minha casa comigo, você não precisa alugar nada, aí você economiza com esse quartinho e também fica mais segura. E eu falei, é sério, eu posso ficar mesmo? Ele pode, eu vou ver a casa, fica tranquila. E ele começou a ver a casa e me mostrar mesmo. Depois ele decidiu não comprar a casa porque tava muito caro, ele precisava economizar dinheiro. Então ele alugou uma, né, pra gente já ir morando junto. E aí depois que ele juntasse o dinheiro, então ele iria comprar a nossa casa. Nisso, tudo que ele comprava pra casa, ele me mandava, ó, eu tô comprando isso hoje, você gosta assim? Olha o que eu comprei, olha o que eu tô fazendo. Então ele ia construindo tudo ali, né, na casa alugada, e ele ainda me mostrava. Então eu via que a coisa era certa. Nisso eu no Brasil economizando tudo que eu podia, assim. Então eu não arrumava, não fazia unha, não fazia cabelo, não saía, não comia nada diferente, ficava dentro de casa juntando dinheiro pra eu também ter lá alguma coisa, né? E aí, deu um problema com as passagens, ele me ajudou com as passagens pra eu ir, e ele queria que eu fosse em setembro, mas depois de um feriado que tem lá, porque é um feriado que eles meio que conseguem fugir do trabalho, porque eles quase, ou não tem folga, no caso dele, ele não tinha. Então, nesse feriado, ele ia visitar a mãe dele. Tem gente que pega 3 dias, tem gente que pega 5 dias. Ele, no caso, pegou 3 dias. Então, ele queria que eu fosse depois desse feriado. Mas ele me transferiu o dinheiro da passagem e eu, ansiosa, comprei para antes do feriado e falei, olha, eu tô indo. Ah, mas você não via depois do feriado? Ah, mas não, eu tô indo. Organizei tudo e fui. Cheguei, gente, ele foi me buscar, minha mala tava quebrada, ele teve que carregar. E na casa dele também eram escadas, não tinha elevador, era no 3º andar, ele que levou. Mas assim, eu tava esperando o quê? Eu tava morrendo de saudade dele. Então tava esperando, né, beijos, abraços e todos os afetos possíveis. E aí ele olhou pra mim quando eu cheguei em casa e falou, vai tomar banho. Aí eu fui tomar banho já voltando pra noite do hashi quente.
Aí voltei, ele tava com uma dor nas costas por causa da questão da mala, falando que ele já era velho, que ele não tava aguentando, começou a me mostrar as gavetas, ó, essa gaveta é sua, essa você pode usar, mas assim, eu tava sem graça e ele também tava sem graça. Eu tava com medo porque era uma pessoa mais velha, tava com medo de errar alguma coisa, não sabia se ia dar certo tudo isso, porque eu tava indo pra morar com ele de vez, né? Aí eu fui me aproximando, fui dar um abraço nele e parecia que ele tava duro igual pedra, ele não correspondeu. Fui dar um beijo nele e ele se afastou. E eu falei, nossa, você não tá com saudade de mim? Você não vai me abraçar, não vai me beijar? Você não tá com vontade de ter nada comigo? E fui. E ele praticamente quase que se tivesse que cair para encostar em mim, ele caía. E ele, não, eu trabalhei muito, eu tô cansado, eu tô estressado, eu tô exausto. Ainda tive que carregar essa mala que me deu essa dor nas costas e eu não vou conseguir fazer nada hoje. E já vou até te explicar que assim, eu sou muito focado no trabalho, muito focado em conseguir dinheiro, em ter sucesso para construir a minha família. Para isso eu preciso de determinação e energia a semana inteira. E se eu distribuir a energia que eu dou no meu trabalho com mais energia para fazer amor com você, não vai dar certo. Então, de segunda a sexta, a gente não vai ter relações. E conversando com outras amigas, depois elas me confirmaram que sim, muitos coreanos deixam de fazer amor com suas mulheres porque eles precisam, porque eles são meio que robôs. Robôs que necessitam de trabalhar, de ter o dinheiro para prover a família e que esse é o único foco. E eu não sabia dessa informação. E também não sabia da informação de que era ele que mantinha a mãe dele. Então ele tinha que sustentar tanto a mim como a casa da mãe. Ou seja, ele tinha que trabalhar dobrado. Mas até aí, gente, nem um beijinho. Toda vez que eu tentava encostar nele, era uma tremedeira e ele fugia igual o diabo foge da cruz. Se eu tentasse à noite, né, dormir um pouquinho, descansou, ia lá, encostava a mão. Ai, não, não queria não. Metia a mão assim, ó, como se fosse mosquito, tá? Ah, é um mosquito. Batia assim, matava minha mão como se fosse um mosquitinho. Gente, eu fiquei magoada com isso. Da ideia de ter visitas na casa, né, meus amigos dele, e ele não. Primeiro porque ele era doente por limpeza. Ele tinha regras de como limpar tudo. Alguns cheiros ele não queria na casa. E ele dizia que se fosse uma visita na casa, a visita ia bagunçar a casa. Então ele não chamava, não convidava ninguém para não ter nada fora do lugar e nem sujo na casa. Em compensação, ele soltava lá, né, um cigarro daqueles eletrônico, né? Parecia uma chaminé soltando o dia inteiro. Aquilo lá não sujava, não poluía nada, né? Vou falar pra vocês, acordei, gente, o café da manhã, eu sou brasileira, eu preciso de um pão, eu preciso de alguma coisa. Nunca que tinha nada. Primeiro que eu cheguei na cozinha, gente, a geladeira, ela era vazia, os armários vazios, só tinha algumas coisas de esquentar, assim, uma comida muito pronta, sabe? Não tinha nenhum mantimento para se fazer a comida. O café era um café velho, frio, amargo, aquilo era o café da manhã dele. E aí almoçava e ele não jantava. A região da casa dele não tinha meio que supermercado, eram lojas de conveniência. Então comprava lá um negocinho pronto, um petisco pronto, comia aquilo à noite e aquilo era janta. Gente, eu sou brasileira, eu quero cozinhar, eu quero jantar, eu quero ter um café da manhã reforçado. Começaram os picos de surtos que ele tinha e eu não imaginava que esse homem ficava tão bravo. Eu ficava com medo do que ele podia fazer comigo a ponto das reações que ele tinha. E eu só descobri, né? E, gente, isso tudo aconteceu em 2 semanas que eu estava com ele. Desde o primeiro dia não teve um primeiro dia feliz, um momento de amor, não teve. Eu entrei na casa dele, o surto começou. Eu comi um ramen lá, porque eu achei que ele não ia cozinhar. E aí, do nada, ele resolveu cozinhar pra minha noite. Só que eu tinha comido, eu tava cheia. E coreano tem a mania de fazer muita comida. Ele fez aquele tantão de comida, eu falei, putz, agora como é que eu vou comer? Como que eu vou comer? E aí eu falei pra ele, eu falei, nossa, eu não sabia o que você ia fazer, eu já tinha comido um ramen,
mas vou comer, né? Mas eu não sei se vou conseguir comer tudo. E ele já foi olhando assim, meio estranho, já tava meio assim. Quando eu mexia no celular, eu via que ele fuzilava com o olho. E quando ele viu que eu não ia comer tudo, ele falou: não, você pode guardar então pra comer depois. E aí ele virou e falou assim: deixa que eu como sozinho. Mas já foi num tom meio estranho. E aí eu peguei a comida pra guardar. Ele falou: não, 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 deixa que eu arrumo, deixa que eu guardo. Quase que um sai daqui bem grosso. E aí eu falava: não, não, pode deixar que eu vou comer. Ele: não, não, pode deixar que eu levo. Aí eu falei: tá, desculpa então. Porque lá na Coreia tem uma coisa de que se você deixa a comida, até nos restaurantes, é falta de educação, né? E quer dizer que você não gostou. Eles não gostam, não. E ele ficou bem bravo. Aí eu falei: bom, vou escovar os meus dentes e vou deitar. E fui de novo na cama, eu tentei dar um abraço, eu tentei dar um beijo e parecia que eu tava falando com um zumbi, um robô, não tinha reação. Tenho que ser bem sincera pra vocês que eu não sei como que aconteceu. Ele entrou num surto, lá no quarto, na cama, e começou a falar que eu não tinha comido a comida. Mas isso assim, gente, não era baixo igual eu tô falando aqui não, era gritando. Ele falava gritando assim: porque eu cozinhei pra você, eu cozinhei pra você e você não comeu, você não respeitou, porque eu odeio cozinhar, eu não gosto de cozinhar, e eu fiz isso pra você e você faz isso comigo, você não sabe que aqui na Coreia cultura é falta de respeito? Você me deixou com raiva, eu tô muito brava, eu tô a ponto de explodir. Mas isso parecia, gente, que eu tinha feito uma coisa muito grave e ele ia vindo pra cima de mim e gritando e gesticulando, parecia que ele ia me pegar e me torcer. E eu pedindo desculpa e eu falando: desculpa, eu não sabia, eu comi antes, você devia ter avisado, como você não avisou, então eu achei que... Mas tudo bem, eu falei que eu podia comer e você não deixou eu comer. E foi virando uma briga. E ele falando que, porque nessa casa eu nunca janto, eu como fora, pego alguma coisa fora e você me faz fazer tudo pra isso. E eu não desculpo, eu não vou desculpar. Ele falava por cima, eu pedia desculpa, ele: não, eu não desculpo não. Desse jeito. Não, eu não desculpo não. Eu não desculpo. Desse jeito. Ponto que eu já tava me sentindo a maléfica por não ter alimentado, por não ter comido. Nossa, eu já tava me sentindo horrível. Tipo, nossa, será que eu fiz uma coisa tão ruim com ele? E eu quase tava ajoelhando. Me desculpa, me perdoa, por favor. E ele: não, eu não vou te perdoar. A partir de agora, vamos fazer assim também. Eu faço a minha comida e como, e você que faça o que você quiser e esquente o que você quiser e coma. Na hora que você quiser, eu vou fazer tudo sozinho pra mim. Pensando: gente, no segundo dia tá acontecendo tudo isso, o que eu tô fazendo de errado, né? E foi me lembrando, porque assim, quando eu cheguei, esqueci de falar, esse sim foi um momento que foi bom, né? Ele comprou, né, chip pro meu celular, comprou iPad, iPhone, iTablet, tudo que eu não pedi, ele foi me dando de presente. Ele olhava e falava: vai, você vai precisar disso, e comprava pra mim. Eu juro, eu não tinha exigido nada. E ele foi comprando, eu fiquei feliz, óbvio. E aí depois ele se transformou. Eu achava que ele, sei lá, será que tinha outra pessoa? Porque ele não tinha saudade, ele não tocava em mim. E aí, no outro dia, ele foi do serviço me mandando tudo como que tinha que limpar a casa, né? E era uma coisa diferente do Brasil, porque lá tinha que limpar a casa com lenço umedecido. E eu lavei, eu achei que eu tava arrasando. Eu fui lavar as toalhas, eu lavei com Comfort, pra ficar cheirosinho. Menina, quando ele chegou, que ele sentiu o cheiro, ele falou: o quê? Eu odeio o cheiro de Comfort, ainda mais em toalha de rosto. Eu vou colocar no meu rosto, eu não gosto desse cheiro, não me coloca Comfort nas coisas. Cada dia era uma briga, era uma coisa que eu ficava me sentindo culpada. E eu queria tentar resolver a situação, mas ele deixava assim como se eu não tivesse perdão. Gente, eles economizam muito com comida lá. E, eu gostava de comprar pelo menos uma frutinha, uma coisinha pra preparar. Eu falei pra ele: nossa, eu quero ir no mercado. Mas assim, eu ia pagar, eu tinha o meu cartão e eu tinha dinheiro pra pagar. Ele não precisava pagar pra mim. Enfim, chegou o tal dia do feriado que ele disse que ia ficar com a mãe dele e tudo bem. Eu fiquei lá na casa. Aí falei: vou marcar de comer com os meus amigos então, né? Então fui jantar com os meus amigos. E aí, no que eu fui dar atenção pros meus amigos nesse jantar, eu deixei o celular no silencioso. E esse homem, gente, ele me ligava, ele me mandava mensagem e eu não tava vendo. Quando eu vi, que eu falei: ai, meu amor, né, desculpa que eu não vi porque eu tô jantando com os meus amigos. E isso era repetido assim: onde você tá? Onde você tá? Responde, me fala.
E aí eu falei, né? Aí ele na hora já respondeu rápido. Então, mas como assim? É à noite, é feriado, é à noite, como é que você vai voltar pra casa? Eu falei, calma, eu vou voltar pra casa de metrô, dá tempo, não tem problema. Não, mas é perigoso? Mas então volta agora, mas aonde você tá? Me manda a localização de onde você tá. E ele falava tão por cima me pressionando, eu tava tão envolvida com medo dele brigar mais, dele ficar mais nervoso do que já tinha ficado nos outros dias, que eu não conseguia nem falar pra ele o lugar que eu tava. Aí a minha amiga pegou o telefone, falou com ele aonde eu tava e devolveu o telefone pra mim. E aí ele ficava, não, volta agora. Já comeu, então agora volta. Ele ficou muito, muito bravo porque ele tinha falado que ele tinha comprado um chip, feito tudo certinho pro meu celular, para ele saber aonde eu estava a hora que ele quisesse, que eu tinha que responder no exato momento. Porque ele tinha esse direito de me controlar e de seguir tudo. Gente, eu sei que ali acabou o jantar, acabou tudo, eu ainda tinha que tomar sorvete, mas assim, mesmo explicando pra ele, ele não acalmou. Eu ia pro lugar tomar sorvete, ele continuava mandando mensagem, ele continuava ligando, ele continuava pressionando pra eu voltar. E eu achando que era porque ele ia chegar em casa ou porque ele tava preocupado. Eu sempre tava tentando achar uma desculpa. Sabe, quando eu cheguei em casa, ele nem tinha chegado ainda. Tudo isso a gente chegou na gota d'água. Que os dias se passavam, né? E ele só comia besteira. Com tudo isso, a gente acabou chegando na gota d'água, né? Porque os dias se passavam, ele só comia besteira. Eu queria comida de verdade, eu queria comprar as coisas pra fazer. Eu falei pra ele, me leva, né? No mercado que não era ali perto de onde ele morava, só tinha loja de conveniência. E aí me levou, e eu levei o meu cartão pra eu comprar com o meu dinheiro. Mas lá ele pegava as coisas, tudo, e queria pagar com o cartão dele. Eu falei, então tá bom. Levamos tudo pra casa. Tava tudo bem, a gente tava assistindo TV. E uma amiga minha que ela namorava um coreano me ligou desesperada, dizendo que precisava conversar comigo. Ele ficou meio assim, falou, né, vê o que tá acontecendo. E aí essa menina veio me contar que ela encontrou o namorado dela, coreano, no Tinder. E ela me contando tudo, e depois eu vi que ele ficou curioso pra saber, né? E aí eu fui contar pra ele. E no que eu fui contar pra ele, eu fiz uma brincadeira. Eu virei e falei assim, você, posso confiar? Será que você também não tá lá no Tinder? No que eu fiz isso, gente, esse homem virou um monstro. Ele veio pra cima de mim, brigando, gritando, falando que eu nunca confiei nele, que isso estressava ele, que ele não estava conseguindo ter resultado no trabalho por causa de mim, que desde sempre eu nunca confiava na palavra dele, que como eu poderia ter falado uma coisa daquela, e que ele ficava no trabalho pensando em mim, preocupado nas coisas que tinha que fazer, que isso não estava dando certo, começou a ficar desesperado, falar um monte. E aí eu pedi desculpa de novo. E ele gritando, o que você quer que eu faça? Você quer que eu coloque câmeras aqui na minha casa pra você ver o que tá acontecendo? Porque é fim de semana e você não me deixa respirar, é o único tempo que eu tenho pra descansar, que depois eu tenho que trabalhar e você fica enchendo a minha cabeça de coisa. Eu pedi desculpa, gente, e fui pra tomar banho porque eu já tava sentindo que ia dar alguma coisa ruim, eu só não sabia o que era. Quando eu voltei do banho, ele falou, vem aqui. É o seguinte, acabou. Eu não quero mais, tá? A partir de agora a gente terminou, eu não quero mais você na minha casa, eu não estou suportando o cheiro de comida que você tá deixando na minha casa, esse cheiro absurdo na geladeira, minha casa não tem nada disso, eu não tô suportando que eu não consigo ficar falando inglês, eu quero falar coreano e você até agora não aprendeu coreano. Gente, quando eu tava no Brasil, eu trabalhava muito, eu trabalhava dia e noite pra economizar dinheiro. Eu não consegui continuar. Eu sabia algumas palavras, sabia falar mais ou menos, mas tinha hora que tinha que soltar algumas coisas em inglês. E ele nunca reclamou disso. Ele começou a falar que não queria mais falar inglês, que eu não tinha me dedicado, que eu não sabia falar coreano, que ele não queria uma pessoa assim. Quando eu fui tentar argumentar, falar que eu ia mudar, que eu podia melhorar, que tudo bem, a gente podia resolver, a gente podia conversar e as coisas iam ficar diferentes, que eu já não importunava ele, eu deixava ele jogando sozinho, quando ele tava lá saindo fumaça da chaminé dele, também deixava sozinho, quando ele tava fazendo, eu ficava no meu quarto, a gente nem tinha relações, eu tava tentando fazer o melhor que eu podia. E aí ele virou e falou, senta aqui. Abriu o celular, gente, começou a mostrar a conta bancária dele. Tá vendo? Eu só tenho isso aqui. Cadê o resto do meu dinheiro? Eu gastei tudo isso aqui com você. Era mais ou menos uns 5 mil reais. Fora as passagens.
olha as passagens que eu comprei pra você, olha o hotel que eu aluguei pra você ficar porque você não tinha que voltar, olha tudo. E começou a mostrar, eu falar, tá vendo? Não dá, você tá gastando todo o meu dinheiro, eu não consigo economizar pra comprar a minha casa. Você me dá muito prejuízo. Viver com você é impossível, você vai acabar comigo. E aí eu comecei a questionar, falei, mas então por que você me convidou? Você que falou pra eu vir, você que tava pagando tudo isso, eu nem pedi pra você pagar, você foi fazendo sem eu pedir. Ele jogou tudo, todos os centavos, todos os milímetros, tudo que ele fez, ele jogou na minha cara nesse dia. E ele falava assim, ó, que saía, sabe, uma raiva. E aí ele pegou e falou, e agora eu quero você fora da minha casa, saia da minha casa. E ele me expulsou. Sem direito de resposta. Gente, ele que tinha me convidado pra ir, eu tinha ido contando com isso, que eu não ia ter que pagar nada. Eu tinha amigos em CEO. E ele falou, eu não quero saber. Resolve, eu não quero mais ficar com você. Eu quero ficar sozinho, eu quero morar sozinho. E é assim, gente, eu fiquei sem ele nem beira. Foi nesse momento que eu comecei a falar baixinho, porque assim, eu já tinha sentido que ia acontecer alguma coisa, então eu já tinha seguido a Leca. Eu tava esperando ver o que ia dar, e quando deu isso, eu mandei mensagem pra ela baixinho, tentando contar tudo o que tava acontecendo, falando que eu teria que arrumar de alguma forma de ir pra outro lugar com os meus amigos, porque ele tinha me deixado na rua da amargura. A minha sorte é que eu já tinha ido várias vezes pra Coreia. Porque se fosse uma outra menina que tivesse ido de primeira, o que aconteceria? Acreditei em todas as promessas, e de um dia pro outro eu nem sabia como resolver, eu ficava sem ar, eu tremia, eu não conseguia falar, eu não conseguia pensar. E esse homem só falando que eu tinha que sair da casa dele. Eu não sei se ele já tinha conseguido outra menina, ele não tinha essa coisa de me deixar vários dias pra dar um prazo, não, tinha que sair rápido. Sai agora, sai! E foi assim que eu peguei o que eu tinha, que nem dava porque a minha mala tava quebrada, não tinha outra mala. Saí com uma mão na frente e uma mão atrás de algum amigo, de alguém que pudesse me ajudar. Povo meu, a história vai parar aqui, porque isso aconteceu, hoje é sábado? Hoje eu tô gravando domingo, eu tô perdida, gente. Hoje é domingo. Eu conversei com ela até ontem, sábado, que ela tava de madrugada nessa situação com ele, esperando o dia clarear pra tentar ir pra CEO. Não sei se eu falo certo, se é CEO mesmo que fala, gente, tô falando certo? Mas todo mundo sabe, né, da região que eu tô falando. Pra ir pra lá, pra falar com algum amigo, pra tentar algum lugar, trabalho, não sei como é que vai conseguir. Pra mim, o melhor, eu nessa situação viria pro Brasil, mas ela não quer. Ela deixou bem claro que ela quer tentar morar lá, que ela quer continuar lá e que ela ia me contando o que tava acontecendo. Então eu tô passando porque, assim, rolou agora, nesse exato momento. Eu desesperada, escutando o áudio dessa menina sussurrando, porque ele tava no banheiro, porque tava perto, porque era de madrugada, porque tinha que sair, porque tinha que ir embora, porque não tinha tempo. Eu fiquei assim, nossa, e é uma menina, gente, novinha, linda. Outra coisa, mano, eu vi que umas fotos suas, você clareia a pele, eu não sei se é no filtro, não sei, não faça isso, sua pele é linda, você tem a pele cor de jambo, maravilhosa, não faça isso. Você é linda do jeito que você nasceu, que você é. E aí, pensar que um velho de 37, 38 anos, com uma menina de 22 anos, pode fazer uma coisa dessa na cabeça dela, a ponto dela achar que ela tava fazendo coisas ruins, que ela tinha que pedir perdão. E eu falei pra ela, olha, não pensa em mala, não pensa em nada. Se você tem um contato de alguém, vai agora. Porque com as ações que esse cara tá tendo, ele pode ter um surto pior, né? Então, eu via que ela tava falando comigo, gente, mas ela tava falando assim, se ele chegasse perto, ela parava, ela tava sussurrando, ela ficava com falta de ar, ela parava entre uma frase e outra. Enfim, até ontem eu conversei com ela e tava tudo bem. Acredito que esteja tudo bem, porque ela é uma menina que já vivia por lá e já sabia se virar. Mas fica aí o alerta. E se você vai com o grande amor da sua vida, sem falar o idioma, sem economia, como é que fica, não é mesmo?
A gente fala que não vai acreditar, a gente fala que vai ser só uma ficada, mas no fundo, todas nós mulheres, quando se relacionamos com um homem, começamos a acreditar nele e acreditamos que vamos ter uma família, que ele quer alguma coisa. Eu sei como isso é difícil, eu passo por isso, eu já passei por isso. Mas a gente tem que se trabalhar cada vez mais para não acreditar, infelizmente. Infelizmente, a gente tem que se trabalhar para se estar bem financeiramente e para estar pronta. Mudanças não só de homens, mas mudanças de pessoas, porque ele fez na maldade, né? Você acha que um cara desse não sabia? Quando ele tava pagando tudo, ele não sabia o quanto ele tava gastando e que isso estava prejudicando ele. No começo isso era bom, e ela não era perigoso, ela dormia em outro lugar antes de encontrar, antes de nhanhar, e aí agora já não era mais, agora ela já tava gastando tudo e acabando. Ele não fez essa conta, né? Então assim, a gente sabe que tem caroço nesse angu, com certeza tem mulher nesse angu, e tem, enfim, né? A gente sabe que o buraco é mais embaixo. Meu amor, eu te desejo toda a sorte do mundo. Obrigada pela confiança de contar isso pra mim. Eu tô aqui torcendo por você. Se você quiser ficar na Coreia, se você quiser ficar no Brasil, desde que você fique por si. E, mais uma vez, a lição foi aprendida, né? Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.